Bom, boa noite a todos, né? Eu sou o Serafim, sou o curador pedagógico desse curso, né? Juntamente aí com outros colegas. Vamos dividir um pouco aí do nosso conhecimento com vocês, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui um material. Um momentinho aqui. Esse aqui. Ok. Legal? Tá todo mundo conseguindo? Todo mundo vendo aí? Ok. Legal. Bom, o conteúdo do WCM, né? Eu vou falar um pouquinho da origem, né? Do WCM. O WCM ele é calcado num conjunto metodológico, né? de métodos, conceitos e ferramentas. Não é nada novo, né? É conteúdo lá de 1950, né? É conteúdo de TPM, de engenharia industrial total, controle de qualidade total, conteúdo de just-in-time. Então, é todo o conteúdo que veio do sistema Toyota de produção, né? É um conteúdo aprendido, gerado lá no Oriente, aprendido pelo pessoal do lado de cá do Ocidente, né? E aí, em 1986, a primeira iniciativa americana do Schauberg, né, que foi o livro que ele lançou, com o conteúdo WCM, em algumas empresas americanas. A máquina que mudou o mundo também do Womack, o Lean Sync do Womack, são todos conteúdos que trouxeram conhecimento, e tem outros, né, do Xingo, tem várias literaturas, né, que compõem todo esse bloco de conhecimento dentro do WCM. Então, o WCM ele traz uma particularidade que é isso de forma bem estruturada, né, de forma disciplinada. Nós vamos ver um pouco mais para frente. E aí, a partir de 2005, né, começa com Fiat, Chrysler, e isso vai se estendendo para outras empresas no mundo. Okay? Hoje nós vamos abordar o conteúdo do WCM que está dentro dessa casinha aí do TQM, né, o Total Quality Management, né, que é, como eu falei anteriormente, é todo um conteúdo gerado lá na Toyota, né, e ele traz como método conteúdo da área de engenharia industrial, então tem pilares nossos dentro desse conteúdo, né, tem pilares nossos dentro do conteúdo da qualidade, né, do Total Quality Control, tem pilares nossos dentro do TPM, tem um pilar chamado gestão antecipada de equipamento, que é esse GAE aí, né? Que é um pilar que cuida de máquinas retrofitadas, máquinas melhoradas, máquinas novas inteligentes. Né? Tem o Just in Time também, que é um conteúdo já muito conhecido, né? Que vai a parte mais da logística, também vamos abordar hoje. Né? E o objetivo de tudo isso é buscar o zero como perda, né? E são esses 4 zero famosos do WCM, que é o zero perda, zero defeito, zero quebra e zero estoque. Okay? Nós vamos começar a abordagem, né? Por todos os professores do curso, nós vamos começar por saúde e segurança, né? Que é o professor Fernando. Depois nós vamos transcorrer todos os pilares, vamos fechar lá no final com saúde e segurança, né? Com o professor Fábio. Tem uma outra particularidade interessante aqui, que é esse estudo de casos e melhorias de prática. Tem um diferencial no nosso curso aí, que é uma disciplina chamada MINTAP, né? Que é uma disciplina que vai abordar muito o conteúdo dos pilares gerenciais, tá? Onde nós vamos trazer executivos para dividir melhores práticas implementadas nas plantas do mundo. Né? E hoje, o professor Luiz Borges já vai trazer um convidado que futuramente vai estar dividindo conhecimento com a gente. Então, nós temos aí um ilustre convidado que vai falar com a gente diretamente lá da Inglaterra, né? Já está num horário bem avançado para ele, que está 4 horas na nossa frente, mas ele já está presente aqui na reunião e vai ficar até o final da reunião com a gente. E lá, mais no final, o professor Luiz Borges vai fazer a apresentação dessa pessoa. Ok? E fechamos também com a parte de desenvolvimento e envolvimento de pessoas, que é um pilar que cuida disso, que é da professora Daniela. Tem desdobramento de custo, né? Já que
WCM é calcado tudo em desdobramento de custo, né? A gente vai trabalhar sempre priorizando com base no que se pede em termos financeiros. Então, a professora Rita vai abordar um pouco sobre isso, né? Melhoria focada, né? Que é o nosso Wi-Fi, que é a nossa caixa de ferramenta, que também vai ser abordada pelo professor Pedro. Acredito que eu não tenha esquecido de ninguém, mas aí no decorrer dessa 1 hora a gente vai compartilhando conhecimento, um vai ajudando o outro aí com enriquecimento de conteúdo, e para a gente fechar essa 1 hora com bastante coisa legal para vocês, ok? Agora eu passo então a vez para o nosso colega Fernando. Deixa eu tirar o meu stop share aqui. Fernando? Oi, boa noite. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar o meu material com vocês. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Legal, bacana. Bem, boa noite a todos. Como o professor Serafim comentou, eu sou responsável pelo pilar de segurança dentro do curso de pós-graduação que a gente está conversando hoje com todos. Falando um pouquinho a respeito de mim, só para que a gente possa alinhar a expectativa, eu trabalho há algum tempo com a área de saúde, segurança e meio ambiente, né? Já tive uma experiência em várias empresas em Santa Catarina e agora eu estou numa empresa no Paraná, que é a Electrolux, como Head de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Mas tive a oportunidade também de trabalhar em outras empresas com especificamente a disciplina WCM, muito focado nos pilares de segurança e saúde, mas também meio ambiente e energia. E aí a ideia é compartilhar um pouco com vocês a respeito dessa experiência ao longo da disciplina, né, como um todo. Falando um pouco da disciplina de saúde e segurança, né, a gente sempre fala que segurança vem em primeiro lugar. Isso é uma máxima que se utiliza em várias empresas e no WCM não é diferente, né? Saúde e segurança no local de trabalho, ele é o primeiro pilar técnico a ser discutido dentro da metodologia do WCM. E o grande objetivo desse pilar é o quê? Eliminar acidentes. A área de trabalho livre de acidentes é o grande objetivo. Então, quando o professor Serafim falou em zero defeito, zero perda, para o pilar de segurança a gente está falando em zero acidentes. Tá? Como é que esse pilar ele é trabalhado? Similar aos outros pilares técnicos que a gente vai ver ao longo da apresentação dos demais professores, o pilar de segurança ele tem os seus 7 passos, ou seja, a metodologia ela é implementada em 7 etapas. Entretanto, o pilar de segurança ele tem uma etapa inicial que se chama atividades preliminares, que tem o objetivo de organizar as condições básicas para que a gente possa fazer a implementação das ferramentas desse pilar. Começa-se com uma etapa reativa, ou seja, os passos 0 e 1. Depois a gente vai para uma fase preventiva, que são os pilares de 2 a 5, onde a gente entra com as partes de gestão de risco, a parte de padrões gerais de segurança, inspeções e assim por diante. E, ao final, a gente sai para uma abordagem proativa, ou seja, sai do time técnico de segurança, que começa a implementação do pilar, e a gente está indo para uma implementação muito mais focada nos funcionários, ou seja, o grande sonho dos profissionais de segurança são que a gente inicie tudo, mas que em determinado momento tenha uma vida própria à área que a gente está trabalhando. Todas as atividades elas são baseadas no início em atividades reativas, ou seja, a quantidade de acidentes que a gente tem nas áreas. Por isso que um dos grandes indicadores reativos é a famosa pirâmide de acidentes, que a gente vai traçar ela ao longo da implementação. E também ela é classificada com que a gente chama de corte transversal.
ou seja, ao longo do desenvolvimento das fases reativa, preventiva e proativa, a gente vai dividindo essa pirâmide em vários pedaços e aí fazendo a implementação das ferramentas. O que tem de diferente daquilo que a gente faz em segurança e saúde hoje em dia? Basicamente, as ferramentas elas são similares, né? Se a gente pegar a parte de investigação de acidentes, a parte de análise de risco, avaliações de comportamento, elas são basicamente as mesmas. Entretanto, o WCM nos traz uma organização dessas ferramentas, né? A gente entra no nível de detalhes, prioriza onde vai trabalhar ao longo da implementação do pilar, tem um entendimento muito claro das causas raízes e dos fenômenos envolvidos nesse processo, e o mais importante, disciplina na execução. Acho que esse é um ponto bastante importante que os sistemas de gestão de segurança trouxeram ao longo do tempo, mas o WCM ele traz de uma forma muito mais enfática a implementação dessas ferramentas. Então, numa abordagem geral, em pouco tempo, né, isso é o que a disciplina de saúde e segurança vai buscar, e ela está muito conectada com a última disciplina, que é a disciplina de meio ambiente, que o professor Fábio vai falar no final, que elas têm ferramentas e abordagens similares. Ok? Bem, obrigado a todos, e aí eu passo a palavra para a professora Rita, com a parte de desdobramento de custos. Obrigado. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, beleza, então. Boa noite, é um prazer estar aí com todos, né? Me chamo Rita Borba, não tenho muita afinidade com essa ferramenta, então vamos lá, vamos fazer acontecer aqui. Todo mundo vendo aí? A apresentação tá legal? Tá legal, então vamos tocar. Esse pilar é o pilar de desdobramento e análise de custos, em português, DC, em inglês é Cost Deployment, e costumeiramente a gente chama no dia a dia de CD. Depois de safety, depois de segurança, nós sempre falamos de custo. Então, é o pilar que, numa auditoria, por exemplo, ele é o segundo pilar que se apresenta. E por que ele, depois de segurança, já vem custos? É porque ele é a bússola do programa de WCM. Esse pilar ele é o responsável por direcionar todos os outros pilares no ataque às perdas e desperdícios e na geração dos projetos corretos para se atingir os resultados financeiros esperados. Esse pilar, que é o pilar de custos, ele só não direciona segurança e qualidade, porque são pilares que têm as suas próprias matrizes. E quando eu falo de desdobramento de custos, quando eu falo do pilar de CD, muitas vezes as pessoas têm algumas expectativas, elas esperam ver, eu vou ver balanço, vou ver conceitos de ativo, de passivo, vou ver conceito de conta contábil, e não é bem isso que a gente vê quando a gente fala do pilar de custos. A gente foca, sim, em algumas linhas do demonstrativo do resultado do exercício, mas o nosso foco é nas contas do custo do produto vendido, é nas contas do custo de conversão ou custo de transformação. É o orçamento de despesas anual da companhia. Esse é o nosso foco. Nós, no início da jornada, expurgamos a depreciação, não tratamos ela ainda, de maneira que nós chamamos de perímetro. São todas as contas do nosso orçamento de despesas que compõem o nosso custo de conversão ou de transformação, exceto a depreciação. E na medida que a jornada vai acontecendo, que a implementação vai se tornando mais robusta, a gente começa a abrir novas frentes de desdobramento de custos para entender melhor as perdas com mais detalhes. Então, a gente começa a gerar um cost deployment em logística, começa a gerar outro em energia, outro em meio ambiente. Claro que se essas despesas forem relevantes nas companhias onde está sendo implementada essa metodologia. E também sempre guiados por indicadores financeiros, né?
Porque no final do dia, o que a gente precisa? A gente precisa de uma empresa com lucro e com um caixa saudável. Como é que a gente faz isso, né? O que está na nossa mão quando a gente está falando de uma manufatura, quando a gente está falando de uma fábrica? Nas nossas mãos estão os custos de transformação. E o que eu preciso, né, para que a minha empresa tenha um lucro e para que ela entregue os resultados? Eu preciso de sales, eu preciso de bons projetos de redução de custos. E tenho também na base da pirâmide outros indicadores que me ajudam a entregar esses resultados. E eu chamo atenção aqui para a taxa de sucesso dos projetos, porque taxa de sucesso, normalmente, o que a gente mede? A gente mede se a gente entregou um projeto no prazo ou não. Mas, na verdade, você precisa, além de olhar o prazo, você precisa enxergar se você entregou o que você prometeu. E se você não gerou mais hora extra, se você não consumiu mais horas de consultoria, enfim, se de verdade você entregou o que você havia prometido. E entrando um pouquinho mais no pilar, nós também trabalhamos com 7 passos. Todos os pilares trabalham com 7 passos e com o pilar de desdobramento de custos não é diferente. Como é que nós começamos? Nós fazemos uma coleta de dados. Então, no início da jornada, normalmente é manual, depois, na medida que você vai evoluindo, você também vai migrando para uma coleta de dados automática. Você precisa ter um entendimento de causal e resultante dentro de toda a sua companhia, as pessoas precisam entender isso. Porque, por exemplo, se uma máquina quebra, se um equipamento na sua empresa quebra, quanto custa isso para você? Qual é a resultante dessa quebra? Talvez você esteja perdendo uma venda significativa, e isso vai te custar bastante. Indicadores, principalmente OE e OLE, que são as eficiências dos equipamentos e das máquinas em fluxo. E depois, seguindo, fazendo uma valorização correta das perdas e desperdícios, considerando os custos causais e os custos resultantes, de maneira que você tenha paretos e esses paretos te guiem na priorização correta, para que você possa, sim, definir os projetos corretos com a alocação correta de recursos. Porque a gente sabe, né? Os nossos recursos são finitos, são limitados. Eu tenho pouca gente, eu tenho limitação de CAPEX, eu tenho limitação de recursos financeiros. Então, atacar exatamente aonde as minhas perdas são maiores, aonde eu perco mais dinheiro. E como atacar e resolver essas perdas na causa raiz? Aí entra uma outra figura, que é o triângulo dourado. Acredito que talvez o Pedro e a Daniela também vão mencionar. Aqui, ó, o pilar de CD não trabalha sozinho. Ele conhece as perdas, então ele fez toda a valorização, sabe exatamente onde a empresa está perdendo mais dinheiro e aonde devem acontecer os melhores projetos, mas o pilar não sabe atacar na causa raiz. Quem sabe atacar é o pilar da melhoria focada. Esse pilar tem a caixa de ferramentas. Então, o pilar que a gente chama o pilar de FI, esse pilar ajuda muito o CD. E é claro que com pessoas competentes, com gente com competência para isso. E, finalmente, CD também integra com o processo financeiro da companhia, ajudando na construção, guiando a construção do orçamento anual e guiando na visão de anos futuros. E aqui uma pergunta para vocês, eu já estou finalizando, mas é para quem está assistindo e que tem uma empresa e que ainda não vive a metodologia de WCM. Quanto vocês acham, tem alguém brincando aqui com o pincel aqui, né? Quanto vocês acham, eu já joguei o número aqui, que é um percentual de perdas aceitável? Ou seja, eu tenho um orçamento, pode ser de 100 mil, pode ser de 1 milhão, pode ser de 100 milhões. Quanto é um percentual aceitável de perda? De dinheiro que eu uso mal, de dinheiro que eu aplico mal. Acreditem, de 40% a 60%. Então, se você, numa primeira rodada de cost deployment, né, aplicar as regras do desdobramento de custos e achar 50% de perdas, não se assuste, esse número provavelmente está correto. Agora, se você achar só 20% de perdas, a minha empresa
é uma empresa que só tem 20% de perdas, eu desafio vocês, eu acho que provavelmente esse número ele não está correto, você não está conseguindo enxergar todas as suas perdas. E são essas perdas que a gente ataca, a gente demonstra ela através de Paretos e numa matriz, que é a matriz C. Aí depois nós temos outras matrizes que nos guiam nos projetos, que são as matrizes D, E e F, que é todo o processo de refinamento de projetos para atacar as principais perdas. E também devolvo para vocês uma pergunta. Quanto vocês acham que é um desafio bom para uma empresa de resgate, de saving de toda essa perda? Então, sobre o meu perímetro, quanto que eu consigo economizar, quanto que eu consigo salvar? 5%? 10%? A gente, como líder de pilar, a gente desafia o nosso time a buscar 15%. Atualmente é um número extremamente agressivo, mas a gente busca 15% de redução de custos sobre os nossos perímetros. E é isso, gente. Não sei se fiquei dentro dos 5 minutos ou não. E depois estou aberta a perguntas. Vai ser no final, né? Deixa eu só achar aqui, vou passar a bola para o Pedro, que é o meu companheiro. Vai lá, Pedro. Melhoria focada, né? FI. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite aí, eu vejo que tem algumas pessoas que a gente já se conhece, né? Então, prazer em revê-los. Como a Rita mencionou, eu sou o responsável pelo pilar de melhoria focado dentro do programa de WCM da pós-graduação em WCM da Sustentária, sendo assim docente da Sustentária. Sou engenheiro de produção, de formação. Venho trabalhando, basicamente, meu histórico profissional tem um histórico forte em implementações de programa de melhoria contínua, especificamente o WCM e implementações em plantas tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Vou compartilhar o meu material com vocês. Deixa eu ver aqui. Todo mundo vendo? Não. Agora sim. Ok, ótimo. Bom, basicamente, pessoal, a gente aqui, dentro do programa de pós-graduação do WCM, e mais especificamente no pilar de melhoria focada, a gente vai ver uma diferença básica que o pilar de FI, ou melhoria focada, ou MF, né? FI vem do inglês de Focus Improvement. O pilar de melhoria focada, ele tem comparado com os outros pilares, que é a diferença da abordagem sistemática para a abordagem focada. Enquanto os pilares sistêmicos têm uma abordagem sistemática, que são melhorias estruturais e gradativas, que a gente executa após definir, né, após uma priorização em uma área como um todo, o pilar de melhoria focada, ele tem aí a incumbência de atacar perdas específicas em uma operação, um componente ou um defeito específico, em algo bem específico. Então, isso que caracteriza um pilar de uma abordagem focada, que é o caso do pilar de melhoria focada. O pilar de melhoria focada, ele é o guardião da caixa de ferramentas do WCM. Então, o pilar tem a incumbência de definir qual que é o remédio certo para a doença em questão, para um paciente que a gente priorizou. Então, aí a gente está falando de um problema que ele tem que ser caracterizado, que vem de uma estratificação que o pilar de cost deployment ou desdobramento de custo traz para nós, né, priorizando quais são as nossas principais perdas, e o pilar de melhoria focada, ele define o método ou a ferramenta adequada para eliminar aquela causa que gera o problema. Então, nós somos responsáveis por atacar as maiores perdas, algumas perdas bem emblemáticas dentro do perímetro, que foi citado pela Rita, como, por exemplo, redução de tempo de troca de ferramenta, redução de microparada, redução de tempo de ajuste de equipamento e setup. Isso daí são responsabilidades do FI. A gente vê que o pilar ele tem uma integração muito forte, talvez o pilar que tenha a maior integração com todos os outros pilares do WCM. A gente vê
interações muito fortes aí com o pilar de logística, com o pilar de WO, com o pilar de manutenção profissional, manutenção autônoma. Isso faz com que o principal objetivo do pilar seja a geração de know-how dentro da planta, através da execução de projetos. Então, a gente trabalha junto com o pilar de desenvolvimento de pessoas, para a gente capacitar as pessoas a aprenderem os métodos e, através da aplicação desses métodos, conhecerem melhor os processos, chegando no nível de detalhe adequado para a gente eliminar as causas. Então, é um pilar que tem muita integração com todos os pilares, obviamente, mas é uma integração muito forte com o pilar de custos e o pilar de desenvolvimento de pessoas. A gente tem, para dar um pouco do tamanho da dimensão do pilar de melhoria focada, a gente tem diversos tipos de projetos. Eles vão se caracterizar de acordo com a complexidade do problema. A gente tem aí problemas, desde problemas básicos, esporádicos, até problemas complexos, crônicos, que são aí gerados pela interação de mais de uma causa, né? Então, em problemas básicos, a gente está envolvendo, sim, todo tipo todo nível hierárquico da planta. A gente envolve operadores para fazer Quick Kaizen ou Standard Kaizen, que são projetos, ou Kaizens, né, que seriam melhorias mais simples de serem feitas em um menor espaço de tempo, até problemas super complexos, onde a gente tem que usar ferramentas estatísticas. A gente suporta o pilar da qualidade também com esse tipo de aplicação de ferramenta. Uso de ferramentas do Six Sigma, por exemplo. Então, esse quadro mostra o quanto que o pilar de FI, ou melhoria focada, ele pode atuar, né, desde problemas simples até problemas complexos. Basicamente, o módulo de melhoria focada, ele vai dar ao público, né, aos participantes, uma visão do que é ser um líder de pilar, o que é ser, por exemplo, um engenheiro ou um FI practitioner, né, um praticante de ferramentas de melhoria focada. Isso serve para tanto o corpo técnico de engenharia, quanto o corpo técnico de analistas ou técnicos de melhoria. Então, a gente vai aprender a definir as prioridades corretas dentro da operação, identificar, como eu comentei, né, os métodos e ferramentas apropriados para cada tipo de problema. E algo muito importante, como a gente vai criar mecanismo de trabalho, workflow, estrutura de gestão, para a gente trabalhar junto com os pilares de desenvolvimento de pessoas e desdobramento de custos, que é o que forma o triângulo dourado, ou Golden Triangle. Assim, a gente vai conseguir definir estratégias para expandir o conhecimento dentro da planta e garantir que a gente esteja atacando as prioridades corretas para a gente chegar nos resultados de custos, de segurança, qualidade, que a empresa ela tem como meta. Obviamente, a gente também olha como está a performance da operação, para a gente trabalhar próximo da manufatura, próximo da fábrica, para a gente melhorar os níveis de performance da fábrica. E a gente precisa criar um sistema de Kaizens, para que as pessoas sejam envolvidas, para que a gente consiga explorar todo o potencial intelectual do capital humano que a gente tem dentro da empresa. E isso vai gerar um volume muito grande de projetos, onde a gente vai trabalhar junto com um time de PMO para a gente gerenciar esses projetos dentro da planta ou dentro de qualquer operação. Basicamente, é assim que a gente vai abordar o módulo de melhoria focada. A gente espera que o aluno ele saia aí com um bom embasamento em como rodar o pilar de melhoria focada e, obviamente, vai ter oportunidade, por ser o pilar de melhoria focada, também ter uma visão dos demais pilares e, principalmente, como a gente vai se relacionar com os outros pilares especificamente. Por enquanto é isso, gente. Passo a palavra aí para a Daniela, do pilar de desenvolvimento de pessoas. Obrigado. Olá, pessoal, vocês me escutam? Vou compartilhar a minha tela com vocês, para a gente poder começar. Bom, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Daniela Berbert, sou professora responsável pelo pilar de desenvolvimento de pessoas, ou PD, vindo do inglês, People Development, a gente fala muito assim. O intuito de hoje é falar para vocês sobre o contexto do pilar de desenvolvimento de pessoas, bem como trazer um briefing do conteúdo que a gente vai ver no conteúdo online.
É um prazer compartilhar um pouco desse conhecimento com todos vocês. Obrigada pela presença também. Antes de iniciar a nossa apresentação, eu gostaria de convidar todo mundo a fazer uma reflexão. O que vocês acreditam que seria primordial para qualquer organização enfrentar qualquer crise? A gente pode até pensar no exemplo que a gente está vivendo atualmente, né, o Covid. Certamente, se a gente for parar para pensar, não basta ter dinheiro, fluxo de caixa, a gente precisa de pessoas. É com as pessoas que a gente faz tudo acontecer. E a gente precisa de pessoas competentes, pessoas engajadas e motivadas. E é aí que o desenvolvimento de pessoas entra como um dos fatores chaves para sustentar os desafios que cada organização possui. Então, isso faz com que o desenvolvimento de pessoas ele seja vantagem competitiva para qualquer negócio. Dentro desse contexto, a gente tem algumas referências de como o desenvolvimento de pessoas é estabelecido nas organizações, e essas práticas elas ganham espaço. E elas devem ser compartilhadas. E é aí que entra o WCM. O WCM é um exemplo disso, né? Essa metodologia, ela fomenta o processo robusto para sustentar não somente a implementação da própria metodologia, mas também para garantir a sustentabilidade do negócio, criando o pilar de PD, que a gente vai falar um pouquinho com detalhe. Então, falando sobre esse pilar, dentro desse contexto de WCM, aqui a gente traz algumas definições do que isso significa. Ele é um pilar técnico, que ele possui interface direta com todos os outros pilares, como os nossos colegas já falaram, especialmente com os pilares de desdobramento de custos e melhoria focada, que juntos eles formam o famoso triângulo dourado. Esse item, que já foi até sinalizado para vocês aqui, ele é muito importante para a metodologia, e a gente vai ver com muito detalhe também no curso. Além disso, o pilar de PD, ou de DP, ele está presente através das mais variadas ferramentas de gestão de pessoas no ciclo de vida de todos os colaboradores da organização. Então, ele vai aparecer num processo seletivo, na forma como a gente seleciona essas pessoas, na forma como a gente atrai, na forma como a gente integra, desenvolve, reconhece, promove e faz a melhoria contínua de todo esse ciclo. Aqui a gente traz um pouquinho dos principais objetivos do pilar. Então, a gente tem como um dos principais objetivos é fornecer o correto desenvolvimento, considerando os mais diversos níveis dos níveis hierárquicos da organização. A gente faz esse desenvolvimento para a gente ter pessoas preparadas em todos os processos e projetos da companhia, para que a gente consiga fazer uma correta alocação de pessoas. O pilar de PD ele vai trabalhar muito na correta alocação de pessoas. Com isso, as pessoas conseguem atacar as perdas corretas e os desperdícios da organização. E, além disso, desse objetivo que eu citei, um outro importante que merece destaque são referente a como a gente trabalha com problemas relacionados à mão de obra, que são os famosos erros humanos. Acho que a grande maioria das pessoas já ouviram falar e é um grande desafio para as organizações trabalharem com isso. Além disso, o PD ele também precisa garantir o ciclo contínuo e de melhoramento contínuo do próprio desenvolvimento de pessoas. Aqui eu trago só alguns exemplos de indicadores de performance e de atividades do pilar. Só que é importante destacar que essa definição desses indicadores, ele deve variar e precisa variar de negócio para negócio. E o mais importante é a gente entender a criticidade e as necessidades de cada business. Por isso que não existe uma fórmula mágica, a gente tem que entender cada negócio. Um outro ponto também que vale destacar, como outros colegas também já falaram, o PD ele é estruturado em 7 passos, mas não é o nosso foco. O pilar é um pilar um pouco diferente, apesar dele ter 7 steps também, ele trabalha muito com abordagens. Então, ele vai trabalhar com abordagem reativa, preventiva e proativa. Até aqui, eu trouxe um contexto geral da importância do pilar de desenvolvimento, de pessoas para as organizações como vantagem competitiva e também algumas abordagens que a gente trabalha
na metodologia. Nesse slide, eu demonstro um pouco do nosso conteúdo, que a gente vai ver no curso OnLearning. Então, a gente vai passar, como eu já falei, como esse processo de desenvolvimento de pessoas é uma vantagem competitiva para qualquer negócio. A gente também vai falar das várias práticas de desenvolvimento de pessoas e a gente vai entrar com detalhe nessa prática de desenvolvimento de pessoas pelo olhar de WCM. Logo após isso, a gente vai entender como a gente atua de maneira estratégica com esse pilar, atendendo às necessidades do negócio e como que a gente cria essa estratégia. A gente vai falar com detalhes sobre o desenvolvimento por cluster, que na minha visão é o maior ganho no processo de desenvolvimento de pessoas no WCM. Nesse campo a gente vai falar da lógica de como a gente desenvolve cada nível organizacional, que a gente chama de cluster. Desde como a gente prioriza essas capacitações, esses treinamentos, entender quem realmente precisa de conhecimento, entender as personalidades das pessoas, porque, assim, para o WCM, a forma como a pessoa aprende, a forma como a pessoa atua é importante para esse processo. Formas diversas de desenvolver, ferramentas que facilitam esse processo e até mesmo como que a gente calcula os ganhos com treinamento. Então, é um conteúdo bastante denso que a gente vai ver aqui. E no final, a gente vai falar das mais variadas ferramentas de PD, desde radar chart, gestão de absenteísmo, gestão de turnover, análise de causa raiz de erros humanos, itens que suportam diretamente a forma como a gente conduz e a gente estabelece o processo de desenvolvimento das organizações. Tudo isso a gente vai ver com detalhes. Eu finalizo aqui minha apresentação deixando algumas frases para nos inspirar a pensar nesse processo de desenvolvimento de pessoas. E gostaria de agradecer, e agora é com você, Serafim, que vai falar do pilar organização e otimização do local de trabalho. Obrigada. Ok, deixa eu... ok, deixa eu fazer um share aqui para nós. Ok, todo mundo enxergando o material aí? Tranquilo? Ok, então vamos lá. Eu vou falar da organização no local de trabalho, que é um dos pilares, né? Nosso pilar aí, OLT, comumente chamado de WO também, né? O objetivo desse pilar é a melhoria na produtividade, que é o indicador principal, né, de performance para esse pilar, entre outros indicadores que tem aí. Mas eficiência do fluxo e principalmente produtividade é o indicador principal. Tá? Vamos fazer o seguinte, agora nós somos todos WO, nós somos todos pilar OLT, todo mundo, tá? Todas as pessoas que estão aqui agora. Então nós vamos para uma área agora, que já foi definida lá pelo Cost Deployment, nós vamos para uma área, uma linha de montagem, né? Já que WO explora muito bem esse tipo de ambiente, e nós vamos melhorar uma linha de montagem, ok? Então, primeira coisa, atacar em 5S. Um 5S forte, bem definido, com etiqueta, com indicador de etiqueta, com controle de etiqueta. Okay? Depois nós vamos para a parte de análise dos 3M, começando pelo Muri. Faz-se uma análise muito forte, ergonômica, em parceria com o pessoal da segurança. Faz-se uma análise muito grande na variabilidade, né? Tempo de processo, padrão de como fazer as coisas, para que todo mundo faça igual. Aí nós vamos para o mudar, onde a gente vai para os 7 desperdícios famosos lá do Lean, e a gente foca forte nisso também. Depois nós vamos para uma outra parte, que já estamos no terceiro passo do pilar, que é ter um calendário de limpeza da área, ter um plano de limpeza bem feito, ter lição ponto a ponto, onde é preciso, fazer instrução de trabalho para o pessoal da área, ter um quadro de gestão com toda essa documentação de forma bem funcional, e a área bem organizada. Pulamos para o quarto passo agora, né? Agora nós pegamos aquele material que nós tínhamos lá de instrução de trabalho e lapidamos mais ainda o nosso operador. Ele passa agora
a ter um conhecimento um pouco mais profundo com características de produto, a inspeção do equipamento, quais as ferramentas, instrumentos certos para usar no seu dia a dia. Né? Vamos para o passo 5, onde a gente já trabalha um pouco com o just-in-time ali, na fronteira com o pilar de logística, que o professor Diogo vai falar a respeito. Então, um bordo de linha, as peças bem acondicionadas para o operador trabalhar. Né? Vamos depois para o 6º passo, que é todo aquele trabalho que nós fizemos de padronização, vamos refinando para chegar no nível de excelência de treinamento, junto com o pessoal do desenvolvimento de pessoa, né, que ataca forte aqui, EFI, né, que também ataca forte aqui, ok? E, por último, nós vamos para o 7º passo, que é ter uma linha totalmente balanceada no nível de excelência máximo, né, expurgando todas as perdas que nós temos e um nível de conhecimento muito alto dos operadores. Então, é isso que a gente vê nesse pilar de OLT. Ok? Passo minha palavra, então, agora para o professor Guilherme, que vai falar de manutenção autônoma. Guilherme? Professor Guilherme? Professor Guilherme, consegue nos ouvir? Ok. Professor Guilherme, agora o seu microfone está disponível, ok? Obrigado. Deixa eu só conseguir abrir aqui, então. E já. Boa noite, conseguem me ouvir? Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Guilherme Busato. Primeiro, desculpe por esse problema técnico, né? Mas o Faustão disse que quem sabe faz ao vivo, né? Então, às vezes acontece, todos estamos aprendendo. Eu vou falar a respeito do pilar de manutenção autônoma com vocês. Então, o pilar de manutenção autônoma, ele tem como princípio o desenvolvimento dos operadores para garantir que as condições básicas da máquina sejam mantidas, otimizando tanto os resultados dos recursos humanos, que são os próprios operadores, né, reduzindo tempos de atividades operacionais que não agregam valor e aumentando os resultados de máquina, né, como o OEE, a eficiência global do equipamento. O pilar de manutenção autônoma, ele tem uma grande parceria com o pilar de manutenção planejada,
Agora há pouco teve uma pergunta a respeito se ele tinha uma parceria com o WO. O principal parceiro do pilar de manutenção autônoma é o pilar de manutenção profissional, que é o próximo pilar a apresentar. Quando a gente fala do pilar de manutenção autônoma, a gente precisa entender que o grande objetivo dele é melhorar a eficiência dos equipamentos. Na apresentação de People Development, a gente viu que a gente falou a respeito de ganhar dinheiro, na apresentação de Cost Deployment é a mesma coisa. Então, o nosso ponto principal é a gente garantir que os equipamentos funcionem na produtividade necessária, entregando produtos de qualidade. Se a gente não fizer isso, a gente não está cumprindo o papel esperado desse pilar. E a gente vai fazer isso através da restauração das condições básicas. Condição básica é algo que a gente vai conversar bastante. Condição básica é algo que, em via de regra, nas fábricas, são condições que não são respeitadas. A gente acaba achando que um problema de lubrificação ele não vai trazer impacto, que um problema de sujeira ele não traz impacto, quando, na verdade, eles são as causas das quebras, né, que fazem com que a gente perca as nossas eficiências. A gente vai buscar desenvolver a competência do operador para melhorar o produto, processo e equipamento, e a gente precisa fazer tudo isso para que a gente possa reduzir todos os estoques intermediários e as consequências indesejadas geradas. Porque se a gente não tiver um ativo que tenha confiabilidade, como que a gente pode reduzir estoque entre processos, como que a gente pode ter bordo de linhas pequenos, como que a gente pode fazer com que a nossa movimentação de fábrica ela possa fluir de uma maneira desejada e esperada. Então, a gente vai trabalhar com os objetivos de ter zero quebra, melhorar o OE, garantir a qualidade do produto, aumentar a vida útil e melhorar a motivação e moral das pessoas. A gente trabalha muito forte na motivação do time. E o time, em via de regra, reage muito bem, porque ele se sente motivado e prestigiado em estar participando. E as nossas principais atividades é a abertura e a gestão das etiquetas e lição de um ponto através de painéis de reuniões, eliminar as fontes de sujeiras locais de difícil acesso que geram essa degradação acelerada, fazer com que o operador ele faça pequenas manutenções, não é transformar o operador num manutentor, mas que ele assuma algumas atividades de manutenção para que a manutenção possa se concentrar em fazer atividades de maior valor agregado e garantir as condições dos equipamentos para a gente ter produtos de qualidade desejada. Assim como os demais pilares, a gente trabalha em 7 passos, tendo inicialmente os 3 passos a fase reativa, o passo 4 e 5 a fase preventiva e o passo 6 e 7 a fase proativa. A comparação que eu queria deixar aqui para vocês, que é o grande objetivo do pilar de manutenção autônoma, é que o operador, antes dele ser um operador de manutenção autônoma, ele é similar a um motorista de rua, assim como nós. E aí, quando a gente leva o carro no mecânico, né, leva o carro na oficina, o mecânico pergunta para a gente: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei, mas dá um jeito para mim. E a gente espera que ele resolva o problema. Os 7 passos, eles vão gerar um ciclo de transformação no operador para ele ser equivalente a um piloto de corrida. Que quando chega no box, ele fala: ó, é o lado direito que está puxando, melhora a aceleração aqui, muda o meu freio para tal posição. Que ele consiga trazer informações técnicas de qualidade para que a manutenção seja muito mais assertiva e muito mais rápida naquilo que ela precisa fazer. E com isso o operador ganha em competência, ganha em autonomia e, por consequência, o OE acaba aumentando. E aqui um exemplo de ganhos que a gente tem na implementação de passos 1 e 2, né, onde a gente consegue, quando implementa com excelência, ter redução de tempo de limpeza na ordem de 90%, a gente ter de 17 para 4 quebras, 17 quebras mensais para 4,5 meses sem quebra, né, então 17 quebras para 0, um aumento do tempo médio entre quebras de 3.000 horas e assim por diante. Então, a implementação com excelência pode levar a gente a lugares inimagináveis. E a última coisa que eu queria dividir com vocês é que é extremamente importante a gente entender que isso acontece em ondas, né? Então, aqui tem um exemplo do que seria a primeira, segunda, terceira onda que a gente vai conversar a respeito, para que a gente entenda que se a gente colocar numa fábrica inteira de uma maneira única, provavelmente a gente vai colapsar o sistema. Então, a gente precisa fazer cada uma dessas entradas de forma programada, estruturada, para que a gente não perca a motivação por estar negligenciando áreas e deixando que as coisas não aconteçam da melhor forma possível. Então, era isso que eu queria estar dividindo com vocês, né? O pilar de manutenção autônoma, assim como os outros colegas falaram, eu acho que ele é o mais importante do WCM,
Então, cada um vai defender ferrenhamente o seu como mais importante, que é a paixão que a gente acaba gerando, né, por aquilo que a gente faz e pelos resultados que cada um dos pilares traz, a gente acredita muito neles. Muito obrigado e, mais uma vez, desculpe pela falha no microfone no início. Agora eu vou passar a palavra para o professor Edson. Eu vou sair e vou retornar para desabilitar aqui, que eu não estou conseguindo sair da apresentação. Professor Edson, seu microfone está aberto. Ok, vou tentar compartilhar aqui. Estou usando via celular. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Compartilhar tela. Ei, desliga isso. Faz o seguinte para mim, professor Berg. Libera a tela pelo Edson Ferreira, que aí eu apresento pelo notebook. Eu tenho aberto dois Edson Ferreira aqui, um está aberto, que é o que nós estamos conversando, o outro eu não tenho funções nele, tá? Não aparece nenhuma atividade, não posso fazer nada. Não, infelizmente eu não sei o que está acontecendo. Professor, eu vejo você entrar e sair sua imagem, ó, agora eu estou lhe vendo. Sim, eu estou com o celular aqui aberto. Estou tentando compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se ele... Eu vou fazer o seguinte, vamos pular a minha vez, eu vou reconectar com o notebook ali para ver se ele libera as funções dele, porque pelo celular não está liberando o professor Serafim quer que ele envie a apresentação que ele apresenta. Aí ele transmitido aí. Aí ele pode falar ele em cima tem, disso. ele tem. Pode ser, ele tem. Professor Serafim? Isso aí. Peraí. Serafim, o senhor tem que desbloquear seu telefone, o seu microfone. Eu não estou conseguindo aqui. Acho que porque entrou sem áudio. Ok. Ok. Professor Edson? Isso, Tá aí, por favor. material. Boa noite, pessoal. Desculpa o incômodo. Vamos iniciar o pilar de manutenção especializada de ativos, PPM. Olha a sequência. Como todo mundo falou, no seu pilar, o Guilherme também muito bem, o pilar de manutenção especializada, aqui no tempo, ele é central, então ele é o mais importante de todos. Mas vamos lá. O objetivo é alcançar 0 quebras com o time de manutenção. E eu diria que, sob a ótica de custos, que é muito bem trabalhada, muito bem
enaltecida e respaldada, precisamos diminuir custos. Então, seria como trabalhar de maneira efetiva e eficiente. Efetiva porque precisamos atingir o objetivo de quebra zero, eficiente no melhor e menor custo possível. Olha a sequência. Então, o que vem logo na nossa mente quando a gente fala de manutenção? Essa tradicional curva da relação entre custo e confiabilidade. Tradicionalmente, as empresas têm uma visão da área de manutenção como se fosse uma área apenas de despesas. Quando você tem um foco em manutenção em despesas, já começa errado. Então, a chance do insucesso realmente conseguir resultados diferenciados é muito difícil. Então, o foco, a visão tem que mudar de uma área de despesa para uma área de vantagem competitiva, que é encontrar o ótimo entre a confiabilidade e o custo. É você nem gastar exorbitantemente o valor, nem muito pouco. É você fazer realmente as atividades de manutenção de maneira que elas sejam efetivas, deem os resultados esperados e, ao mesmo tempo, num custo que realmente seja o desejado. Porque reduzir quebras, eliminar quebras, eu diria que é difícil, mas não é impossível, e a gente alcança com esse pilar. Mas o mais difícil é você atingir uma redução, quebra zeros, com o menor custo possível e ainda sustentar esse resultado. Pode passar para frente. Quando a gente fala nos 7 passos da implementação desse pilar, como todos os outros, esse aqui seria o arcabouço, então, todo o framework para suportar com que o pilar avance de maneira sistemática, de maneira lógica, que realmente vá agregando valor à medida que a gente vai evoluindo na metodologia. Então, a metodologia realmente ela serve para a gente atingir o objetivo de ser efetivo, de ser eficaz. Próximo slide. Só ser eficaz não é suficiente. Então, embasado pelo pilar de custos, a gente, através de uma estratificação, consegue definir realmente qual que é o tamanho do nosso desafio, qual que é o tamanho da perda. Sabendo o tamanho da perda, a gente consegue identificar quais são as máquinas e equipamentos que realmente precisam ser priorizados, atacados pelo time da manutenção, porque realmente nós temos custo limitado, pessoas e tempo. Com isso, através das ferramentas adequadas, a gente faz uma análise dos problemas e vai atacando a causa raiz. Então, uma parte bem relevante desse pilar é que a manutenção, quando tenta atuar de maneira isolada, sozinha, não consegue os resultados que precisa. Mas com ferramentas como essas, pode dar sequência, nós avaliamos os problemas e dividimos as forças. E aí, através de sinergia, e somente dessa forma, a gente consegue ter resultados realmente extraordinários e diferenciados. Por favor. Focando pelo pilar de manutenção especializada, a gente implementa as contramedidas adequadas. Então, qual que é a grande sacada? A gente vai usar uma ferramenta que é muito eficaz, porque ela sabe como reduzir quebras, porém, a eficiência vem pela sinergia com o pilar de custos, que vai indicar aonde realmente você tem que canalizar os seus esforços. Pode dar sequência. E aí são as ferramentas, N ferramentas, que ao longo desse módulo a gente vai estar verificando e aprendendo como usar isso de maneira bastante efetiva e com o rigor necessário. Na sequência. Pode ir para frente. Então, a gente quebra, que é o eficaz, porém, no menor custo possível. Então, manutenção, e vamos falar assim, manutenção especializada, porque realmente é diferenciada. Não é uma manutenção robista, é uma manutenção que realmente trabalha para gerar conhecimento para as pessoas. Esse pilar ele vai ajudar com que a gente, esse dilema de você fazer manutenção no menor custo possível, isso é bem complicado. Então, esse pilar vai ajudar realmente como a gente
de maneira bastante inteligente, a gente fazer a coisa certa, mas o fazer a coisa certa não é suficiente, mas fazer a coisa certa da maneira certa. Então, com toda essa essa caixa de ferramentas, com toda essa metodologia, essa interação e sinergia, a gente realmente consegue implementar uma manutenção diferenciada, especializada nos ativos, num custo que realmente faz com que a empresa passe a ter uma vantagem competitiva e a manutenção não seja reconhecida apenas como uma área de despesa, mas realmente uma área diferenciada. Seria isso, pessoal. Obrigado. Okay. Diogo? Agora seria logística. Diogo? Professor Diogo, seu microfone está aberto. Olá, pessoal. Consegue me escutar? Sim. Sim? Ok. Então, eu vou falar um pouquinho da parte mais fácil, que é transportar material. Acho que a gente precisa conversar um pouco disso. As empresas têm percebido que grande parte aí da movimentação de material tem trazido grandes benefícios internos e aumentado muito a sua produtividade. Mas antes, eu gostaria de me apresentar. Então, meu nome é Diogo Faria. Atualmente, eu trabalho na Volvo do Brasil. Já tenho um contato com o WCM desde 2008, né? E atualmente eu estou atuando na área de logística e também já fui pilar de WO ou WPO, que aqui, né, o Serafim é a organização do local de trabalho. Uma coisa muito importante que eu queria conversar com vocês é que dentro da logística a gente tem 3 princípios, né, que a gente deve estar atentos. E são esses aqui, que é ter uma produção sincronizada perfeitamente com vendas, né? O porquê disso? Produzir exatamente o necessário, no tempo certo, na quantidade certa. Muitas empresas no passado era comum você adentrar dentro de uma empresa e ver grandes lotes de peças pagos ao longo da linha. Acreditava-se que esse formato era vantajoso, principalmente para a logística. Eu entrego a quantidade de peça, eu movimento menos, mas eu estou criando um transtorno gigantesco, para a empresa, porque ela precisa de mais áreas. O operador que faz aquela montagem, ele precisa caminhar mais para pegar aquele item. Então, isso começou a gerar um transtorno gigantesco. Então, as empresas começaram a perceber que, se eu pagar menos peças para linhas de montagem, eu tenho um avanço na minha produção, na minha produtividade. Então, o operador pega a peça só na quantidade certa que ele precisa para montar, e aí ele não perde tempo procurando ou tendo esse desperdício. Então, há uma conexão de logística aí muito forte com o pilar de WO. Então, ali eles precisam trabalhar integrado para que WO fale, ó, aqui é o ponto ideal para que eu possa receber o item. Também outro ponto muito importante é ter o mínimo de inventário possível. Então, não criar buffers intermediários. Sei que não é fácil, isso, porque às vezes você fica naquela incerteza, mas se eu não tiver esse buffer e ocorrer ali uma parada de produção, eu não vou conseguir atender o meu cliente. Então, eu vou fazer esse buffer aqui para atender o meu cliente ali na frente. Por isso que é muito importante também a gente ter uma manutenção 100% ali, está atuando fortemente, Também a gente tem uma qualidade muito boa. Por quê? Porque esses 2 fatores, eles interferem muito nesse fluxo, Eles atrapalham esse fluxo contínuo. Porque se eu não tenho uma peça com uma qualidade muito boa, toda hora eu estou tendo que fazer um ajuste, isso aí vai impactar no meu fluxo. Mesma coisa com máquinas. Se toda hora eu tenho quebra, isso começa a fazer acúmulos ao longo do fluxo. E também fazer um trabalho muito forte na redução de movimentação de materiais. Então, quanto menos eu tocar a minha peça, melhor. E
para atender esses 3 princípios, nós temos os 7 passos dentro do WCM, que também, né, trabalha como os outros pilares, dentro de 7 passos, para que a gente possa atingir essa excelência na logística. Então, dentro desses 3 primeiros passos, a gente cria um fluxo bem organizado dentro da empresa. Então, eu vou trabalhar ali focando dentro da minha organização. Então, eu vou ver o que eu posso melhorar para entregar ali a peça para o meu cliente, seja ele a estação de trabalho ou seja ele o meu cliente externo. E nisso, eu também começo depois, a partir do passo 4, a olhar como que eu estou planejando isso, né? Como que eu faço esse planejamento de produção e também eu refino isso externamente. Eu falo, opa, a partir do momento que como eu planejo, isso tem que chegar no meu fornecedor. Como que eu vou sair? Qual que é o disparo da minha ordem de produção para ele também? Como que eu vou trazer essas peças para dentro da minha empresa, né? E aí você começa a ter alguns pensamentos mais inteligentes, né? Tipo, como, eu vou fazer uma carga mixada, eu não preciso fazer acúmulo dentro da minha empresa, porque eu sei quanto eu preciso entregar. Então, você já começa a usar alguns tipos de inteligência até na sua logística externa, para que ela não afete a sua logística interna, para você ter realmente esse mínimo de movimentação de material. Outro ponto importante é ter uma sincronia, isso já estamos falando agora do passo 6, é ter uma sincronia muito importante com vendas. Sei que não é fácil vendas passar uma demanda, um forecast para a empresa muito bom, porque às vezes ela trabalha num patamar de segurança. Talvez essa segurança nos afete também, mas ter essa proximidade com vendas para que ela possa passar para você um forecast onde você possa fazer um planejamento afinado junto com compras, para que você fale, opa, agora sim, eu estou legal, eu sei o que o meu fornecedor vai estar me entregando no ideal da minha produção, né? E para isso, o que nós vamos acabar criando lá na frente? Uma logística integrada dentro de toda a cadeia, desde a saída do meu fornecedor até o meu cliente, né? Óbvio que às vezes a gente olha só a parte interna, né? Fala, bom, não, eu quero melhorar só o meu interno. Só que se você não olhar como um todo, né, você acaba impactando também dentro do seu interno. Então, dentro do curso aqui da plataforma Ser, do Sustentare, a gente vai estar abordando cada step e com isso nós vamos estar falando aqui, junto a algumas ferramentas que podem nos suportar para ter esse atingimento. Então nós vamos estar falando de curva ABC, como que eu vou classificar minhas peças para fazer o melhor atendimento ao meu cliente ali na minha estação de trabalho. Vou fazer um mapeamento de fluxo e valor, como que eu faço isso, de onde eu inicio, de onde eu termino, o porquê dessa ferramenta, né? Por que eu faço um 5T internamente dentro da empresa, né? Qual que é a importância do just in time? Será que eu preciso realmente que aquela peça passe dentro de um armazém e depois eu levo ela para uma linha de montagem? Será que eu não consigo trazer esse item diretamente na minha linha de produção? Cross-docking, qual que é a importância de usar isso, né? Qual que é a importância de usar um milk run, né? Um layout direcionado para o fluxo, né? A aplicação do Kanban. Então, tudo isso nós vamos estar abordando no detalhe para que isso possa suportar dentro da empresa quais os passos que eu posso ter para que eu possa atingir essa excelência dentro do meu fluxo. Beleza, pessoal? O que eu queria contribuir com vocês é um pouquinho disso, né? E agora eu passo a palavra aqui para controle de qualidade. Professor Alisson, seu microfone está aberto. Ok, deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Beleza, então boa noite, pessoal. Eu chamo Alisson Rocha. Dentro desse projeto da Sustentare, sou professor do Pilar de Controle de Qualidade. Já trabalho há alguns anos com WCM, especificamente com Pilar de Qualidade. Vou compartilhar aqui com vocês um pouco do que a gente vai ver nesse curso. Então, todos os meus colegas aí estão defendendo que seu pilar é o mais importante, mas, na verdade, o mais importante mesmo é o pilar de qualidade, porque o seu objetivo é o zero defeitos.
O zero defeitos é extremamente importante para qualquer business, para qualquer negócio. Primeiro, internamente, porque evita uma série de custos internos, custo de retrabalho, de scrap, etc. Mas, principalmente, porque a gente considera aquilo que é defeito para o cliente. E se eu não estou levando defeito para o cliente, então meu cliente vai continuar satisfeito, vai continuar sendo meu cliente, meu negócio continua sustentável. Mas como é que a gente faz isso? Qual é o ponto-chave do pilar de qualidade dentro do WCM? Então, o pilar de qualidade, ele visa construir a qualidade no posto de trabalho. Então, o controle de qualidade, ele tem uma migração constante de controle de produto para controle de processo. Então, se, por exemplo, eu estou verificando o posicionamento de um ponto de solda em uma determinada chapa, a minha ideia não é controlar só no produto final, mas eu entender dentro do meu processo quais são os parâmetros que influenciam naquilo e eu controlar esses parâmetros para que eu não gere defeito. Então, sempre migrando o controle de produto para o controle de processo. Mas até aqui eu só estou falando de teoria geral de gestão de qualidade, mas o que é que o WCM faz de diferente, qual é realmente o grande diferencial desse pilar. Então, como a Rita falou no início, a maioria dos pilares elas são direcionados pela matriz C, mas o pilar de qualidade ele tem uma matriz específica, que é o seu principal direcionador, que a gente chama de matriz QA. E o que é que essa matriz QA faz? Então, imagina que eu tenho, dentro de uma fábrica, dentro de qualquer produção, diversos tipos de defeitos, diversos tipos de problemas. Eu posso ter um problema que tem muitos casos internamente, eu posso ter um problema que ele tem um custo muito alto para se resolver, eu tenho um problema que é pego pelo cliente, tem um problema que é pego pelo processo. Qual deles eu vou priorizar? Qual deles eu vou resolver primeiro? A matriz QA ela tem exatamente essa ideia de fazer essa priorização. Então, a gente considera 4 critérios, que é frequência, custo, gravidade e detecção. A gente pega todos os indicadores de qualidade, sejam eles internos ou externos, alimenta a matriz QA, dá esses 4 pesos para cada um dos defeitos e, com base nisso, a gente consegue ter uma priorização de qual defeito a gente vai atacar primeiro, porque é aquele que vai gerar o maior impacto positivo no business. E como é que a gente faz isso metodologicamente? A gente trabalha com análise de 4M e 1D. Então, cada um desses defeitos dentro da matriz QA, e não só a abordagem focada, mas de forma sistêmica também, a gente faz a análise de 4M e 1D, que é dividir as potenciais causas dentro de material, mão de obra, método, máquina e design. E aqui que começa a forte interligação com os demais pilares. Por exemplo, mão de obra, eu tenho um link muito forte com a LT e com o desenvolvimento de pessoas. Design, eu tenho um link muito forte com EPM. A máquina, eu tenho um link muito forte com manutenção preventiva, com manutenção autônoma e manutenção profissional. Então, dentro disso, a gente vai fechando esse círculo de link com os pilares para a gente conseguir desenvolver um resultado de qualidade mais forte. E dentro de cada um desses M's, existem ferramentas específicas para a gente evoluir. Algumas são ferramentas tradicionais de qualidade e algumas são ferramentas específicas mesmo do WCM. Então, essa é a forma de se trabalhar de forma geral, mas aqui eu venho falando só em problemas que aconteceram, ou seja, no reativo, mas a gente usa essa mesma metodologia, essa mesma lógica para trabalhar de forma também preventiva, com benchmark, lições aprendidas, de plantas similares, produtos similares, e também de forma proativa, fazendo trabalhos de análise de risco, FEMEA e etc. Então, de maneira bem rápida e resumida, essa é a nossa metodologia de trabalho do pilar de qualidade. Obrigado a todos. Passar agora para o Igor. Professor Igor, seu microfone está aberto. Beleza, todo mundo me ouvindo e vendo minha tela? Bom, primeiro, boa noite. Meu nome é Igor, eu sou professor da disciplina de gestão antecipada de equipamentos. Bom, rapidamente, eu tenho aproximadamente 10 anos de experiência já com o WCM, fui líder de pilar na Fiat, na Whirlpool e ultimamente na Nidec. Bom, primeiro falando sobre um pouquinho de gestão antecipada de equipamentos, o nome do pilar no inglês é EM, né? Early Equipment Management,
principal objetivo, gente, quando a gente fala de EEM, nós estamos falando de um pilar que ele vai unir as melhores práticas de gerenciamento de projetos com as melhores práticas do que nós já tivemos relacionadas aos outros pilares técnicos. Basicamente, quando a gente fala, é um pilar irmão do manutenção profissional, que cuida dos equipamentos e dos ativos atuais da fábrica. Quando a gente fala do EM, a gente está falando de cuidar dos equipamentos e os ativos que vão entrar na fábrica. Basicamente, é garantir que aquela lição aprendida, as experiências anteriores já sejam contempladas naqueles equipamentos que vão entrar no nosso processo produtivo. Então, de uma forma bem simples, eu vou trazer aqui para vocês uma divisão entre o que nós temos de problemas típicos versus fases de desenvolvimento. Quando eu tenho falta de volume ou falta de capacidade, fluxo cruzado, eu tenho um péssimo planning sendo realizado. Quando eu tenho retrabalho de engenharia, não atendimento de normas, alto custo de produção, retrocesso tecnológico, aquela sensação de retrocesso tecnológico, eu estou falando de um design básico pobre. Quando eu falo de detail design, eu estou falando que isso vai me gerar problemas se eu não faço um bom detail design relacionado à falta de padronização, alto capex, falta de segurança intrínseca, porque são itens que a gente verifica dentro dessa fase de desenvolvimento do projeto. Na fase de construção do equipamento, manufacturing, retrabalho de fornecedor, auto-scrap, basicamente tudo aquilo que o equipamento já foi construído. Então, isso traz para a gente problemas dentro da manufatura que poderiam ter sido feitos, ter sido filtrados, se a gente tivesse uma boa construção de equipamento. Na fase de instalação, a gente tem muita evidência de uma péssima fase de instalação, quando a gente fala de um atraso no transporte, erros de instalação, falhas crônicas, e aí manutenção profissional, o próprio FI vai sofrer muito em relação, melhoria focada vai sofrer muito com essa instalação que foi mal feita. Quando nós falamos de tryout nos fornecedores, tryout na planta, quando nós verificamos que aquele equipamento realmente atende aquilo que foi proposto, se não for bem feito, ou for pulado, ou for negligenciado essa fase, a gente tem insatisfação de cliente, alto tempo de ramp-up, perda de know-how da própria companhia, muitas vezes a terceirização dessa atividade para um fornecedor, e a gente também tem, quando um período de ramp-up ele é suprimido, ou quando a gente não faz isso com muita atenção, a gente tem instabilidade no processo, alto desperdício, aqueles erros que a gente já sofreu no passado, eles começam a se tornar recorrentes. E aí, trago esse ponto aqui para a gente fazer um paralelo quando a gente pega dentro das fases de desenvolvimento, que são 7 fases de desenvolvimento e são 7 passos no pilar, a gente tem a análise entre os custos de modificação de um projeto versus o nível de incerteza. Essa figurinha, para quem já viu gerenciamento de projetos, é uma figura bem costumeira. Quando nós não temos uma boa gestão antecipada de equipamentos, o maior nível de problemas nós encontramos nos estágios mais avançados, lá quando a gente está fazendo um ramp-up, e o custo com essas modificações são gigantescos. À medida em que a gente vai evoluindo com a gestão antecipada de equipamento, nós vamos trazendo esses problemas, eles vão sendo identificados cada vez mais de uma forma mais antecipada, em estágios iniciais. O mundo ideal é que a gente concentre essa identificação de problemas nos designs, na fase de design básico e design detalhado, que é a fase virtual que nós chamamos, quando o equipamento ainda não existe. A principal função, quando eu traduzo o ganho que a gestão antecipada de equipamento tem, fazendo uma tradução com o gerenciamento de projetos, é trazer esse nível de incerteza, essa queda do nível de incerteza, para um estágio onde aquele custo de modificar é baixo. Esse é o grande ponto. E à medida em que a gente vai fazendo um projeto, aprende, vai melhorando, a gente torna o nosso negócio mais competitivo, a gente traz investimento e a gente melhora a nosso nível de ativos na fábrica. O curso de gestão antecipada de equipamentos, ele visa basicamente dar para a gente métodos, técnicas, para que a gente possa implementar essa gestão antecipada na fase de desenvolvimento dos projetos. Ok? Bom, tentei cumprir um pouquinho no meu tempo, agora eu passo a palavra para o professor Belasco.
Professor Belasco, seu microfone está mudo. Você tem que abrir aí. Ok, tudo bem? Boa noite a todos. Conseguem me ouvir agora? Ok? Bom, inicialmente, então, boa noite e obrigado pela participação de todos aí, aguentar até o final aí todos os pilares. Meu nome é Fábio Belasco, eu sou responsável atualmente pela parte de saúde e segurança do ambiente na indústria automotiva, dentro da Cinegra Industrial. Tenho uma experiência dentro da WCM de cerca desde 2012, já trabalhando diretamente como líder de pilar, regional e também algumas funções globais na área. Também algumas experiências em indústria metal-mecânica. Então, a ideia desses 5 próximos minutos aqui é compartilhar com vocês um pouco a questão do pilar do meio ambiente e energia, né, dentro da disciplina da pós-graduação da Sustentária, esse projeto inédito aí que estamos puxando com vocês. Bom, então, para falar de WCM, para falar de pilar, acho que umas coisas que para nós, e dentro da metodologia, é fundamental, é o conceito da manter uma lógica, seguir fielmente métodos e ferramentas, ter rigor, né, e disciplina nesse entendimento dessas ferramentas, perseguir os resultados e manter um ritmo de implementação. Então, quando a gente fala deixa eu tentar passar aqui. Quando a gente fala, então, desses fundamentos, eles são necessários e válidos para todos os pilares. Porém, quando a gente fala do pilar de meio ambiente, é um pilar que enxerga e trata todas as dimensões e tem uma alta interação com todos os demais pilares. A gente vai ver mais adiante aqui as interações e, sobretudo, quais são os benefícios e vantagens de termos o pilar de meio ambiente robusto e sólido dentro da organização. Bom, então o objetivo desse pilar, como todos os outros, é buscar o zero perdas, né? O WCM ele preza pela eliminação de todas as perdas e quando a gente fala de meio ambiente não é diferente. Então, a ideia é identificar e conhecer todos os impactos ambientais, reduzir todos os seus consumos e recursos naturais utilizados em qualquer processo. A gente discorreu em todos os pilares anteriores aí, em todos eles nós falamos de interação, falamos de processos onde geram possíveis perdas. E essas perdas que nós queremos eliminar, porque eles também causam impactos ambientais e geram consumo de recursos. E, obviamente, trabalhar com melhoria contínua e influenciando também a comunidade. Então, diferentemente ou complementarmente aos demais pilares, é um pilar que também olha para fora, não só para dentro da companhia, porque ele tem uma interação muito forte que a gente vai ver mais adiante. Bom, seguindo então o que ele fala, dentro do pilar, nós temos então inicialmente o mesmo conceito de 7 passos, que eu vou rapidamente para vocês, e o primeiro passo deles, obviamente, é falar de atividades preliminares de preparação, ou seja, as regras do jogo. Então, dentro das regras do jogo, nós estamos falando de ter uma política ambiental definida, onde eu tenho responsáveis, onde você tem o compromisso de ter recursos para trabalhar com os pilares, onde você tem o compromisso de fazer a melhoria contínua, de eliminar os impactos e reduzir ao máximo, e também estabelecer atendimento às regras legais, né? Não faz sentido nós falarmos de um pilar de meio ambiente se uma empresa não está nem cumprindo com seus requisitos legais de manter uma licença ambiental de operação e funcionamento. Então, essas são as bases da regra do jogo. Depois, começando a fase reativa, a gente fala do primeiro passo, né? Passo 1, que seria entender as suas leis, os impactos, né? E aí nós estamos falando de fazer um levantamento de todos os impactos ambientais, por processo, por atividade, reconhecer onde existem as oportunidades, que mais adiante nós vamos ver no passo 4, como eliminar essas perdas desses impactos aí. Também conhecer todas as legislações aplicáveis ao negócio, né, para proteger o negócio, para proteger a empresa, a organização de possíveis sanções e possíveis interrupções de negócio que impactam todos os demais pilares também. E aí é lógico mapear também quais são todos os inputs e outputs do processo, ou seja, o que entra de consumo de água, de energia, de emissões, de todos os demais ruído, tudo que está no meio ambiente que pode afetar o negócio e quais são as saídas desses em cada fase do processo. Bom, depois disso, né, isso mapeado na fase reativa, você começa a trabalhar fontes de contaminação, ou seja, você começa a trabalhar já quais são aqueles acidentes ambientais que você começa a ter, aquelas perdas, aqueles vazamentos, aqueles
desvios, né, que não são desejados, mas que possam acontecer, e também trabalhar com contramedidas para eliminar. Uso o conceito de pirâmide também, como nós vimos demais pilares, como o pilar de segurança, por exemplo, que o professor Fernando falou no início, para identificar a quantidade de eventos que tem pela sua gravidade, começar a priorizar a tratativa. Depois disso já trabalhado, você começa já, dentro do pilar, ter padrões iniciais, onde você começa a estabelecer regras, padronizações, alguns fluxos, e um conhecimento também transversal para as demais pessoas, porque um pilar, exemplo do que já foi falado no pilar de desenvolvimento de pessoas e outros pilares, o conhecimento da WCM ele tem que ser expandido para que todas as pessoas possam praticar no seu dia a dia, na sua rotina. Não é privilégio do líder de pilar conhecer o seu pilar. Até é desejável que ele conheça e a área seja autônoma conforme vai avançando. Então, no passo 3, você começa a ter padrões para que esse conhecimento já comece a ser disseminado também. Depois, você começa a sair da fase reativa e começar a ser preventivo. Uma vez que você conhece as leis, as fontes de combinação, os seus impactos, você já começa então, a trabalhar identificando quais são os principais impactos do teu negócio, quais são as principais perdas e impactos. Então, onde eu mais consumo energia, onde eu mais consumo água, qual parte do processo gera mais resíduo, aonde você gera emissão, onde você mais usa produtos químicos. Então, conhecendo esses impactos, você começa já a estabelecer então, as priorizações junto com o pilar, que a professora Rita falou de custo, cost deployment, né? Ou desenvolvimento de custos. Então, começa a avaliar já quais são essas principais perdas, onde elas estão localizadas, e aí, assim, junto com o pilar, né, de melhoria focada, trabalhar então, com a ferramenta correta para atacar essas perdas e, com isso, melhorar a eficiência, reduzindo os custos e demonstrando, assim, uma eficiência melhor a cada dia. Então, dessa forma, você já está, então, atuando de forma preventiva, e aí, então, né, no passo 5, você começa já a navegar mais, com mais expansão, com mais resultados já sendo entregues, e aí, então, tem um sistema de gestão ambiental dentro da organização, onde você já tem melhores práticas, você já consegue ser referência para alguma coisa, você consegue ter uma estabilidade nos teus indicadores de melhoria, e aí interagindo com outros pilares, como logística, que contribui muito com a redução de emissões, que reduz a geração de resíduos, ainda em processos industriais de manufatura, consumo de água, vazamentos e tudo mais, interagindo com todos os demais pilares. E aí, com isso, você já consegue migrar para a fase proativa, onde você realmente já começa a trabalhar com um foco muito mais de eficiência, foco de excelência, que é reduzir risco ambiental. Então, eu vou eliminar processos que geram muito resíduo, colocar processos mais de melhor tecnologia, compras verdes, envolvimento com o meu fornecedor. Então, você já começa a trabalhar já logística reversa, então, de maneira a você não mais eliminar riscos ou reduzir impacto, mas sim ter uma eficiência ambiental que impacte na operação. E, por fim, né, passo 7, você já tem um sistema de gestão ambiental implementado, né, muito referenciado pela própria 14001, onde já tem os seus objetivos e metas muito definidos, claros, a médio e longo prazo. Você já tem estudo de carga ambiental, estudo de biodiversidade, envolvimento com comunidade, e você já é referência dentro daquilo que você atua no seu negócio e tem referência em outros tipos de negócio também. Então, você tem uma visão 360 graus, né, da parte ambiental, mas interagindo, como eu falei anteriormente, em todos os pilares. Bom, e que vantagem isso tem, né? Eu acho que isso que é o mais importante aqui para a gente passar rapidamente aqui. Então, o primeiro deles é você ter reduções, né, gradativas e contínuas, né? Lembra que eu falei que lógica, rigor, resultado e ritmo? Então, você vai atuando de forma gradual e contínua, eliminando os acidentes, as perdas ambientais que geram desperdícios, geram custos, e você aumentando com isso a previsibilidade do processo através de eliminação de perdas. Outro ponto também, um exemplo que eu trago aqui, é a redução de impacto ambiental, né, usando o conceito de 5R para resíduos, onde você vem a cada ano evoluindo. Então, ao invés só de reciclar, você começa a reduzir a geração, você começa a mudar processos para recusar matérias-primas que possam gerar resíduo, de modo que você vai ano a ano mostrando aqui no gráfico
essa curva verde, amarela, que vai mostrando que você vai eliminando o seu envio de resíduos para aterros, que pode gerar, inclusive, passivos para a organização. Né? Então, você tem aqui exemplos de projetos de como fazer recuperação, como se reciclar, como reutilizar, reduzir. E se você olhar com mais detalhe, você encontra em todos os processos da sua organização oportunidades de redução de custo, oportunidades de melhoria de eficiência ambiental. Então, lógico, né, você trabalha, por exemplo, eliminando aterros, zerando envio de resíduo. Então, você mapeia, usa os conceitos de ferramentas de melhoria focada, trabalha conceito PDCA, estadifica qual o benefício que você vai gerar do projeto e você consegue, com isso, melhorar. Outro aspecto também que você consegue atuar e demonstrar ganhos é a redução de resíduos, como eu falei, redução de consumo de água, redução de emissões através muito de projetos de logística e também mudanças de materiais, redução de custos, porque todos esses projetos que você implementa, você acaba diminuindo as suas despesas, trocando materiais e com isso gera uma redução de custos que vai impactar lá no desdobramento de custos lá, promove a economia circular e também consumo de energia, né, e consequentemente os custos derivados disso. E por fim, falando em passo 7, então você consegue já atuar com a comunidade, atuando em prevenção ambiental, plantio, pensando também na fauna e flora, então atuando junto com a comunidade em atividades ambientais, educação ambiental, atuando em redução de transporte, né, de redução de emissão de CO2 de transporte, atuando efetivamente, contribuindo com a comunidade, né, plantio de árvores, não só isso, mas sobretudo passando educação ambiental para todos. Então esse é um resumo do pilar de meio ambiente, né, que, como eu falei, agrega a todos os demais, é tão importante quanto os demais e ajuda a empresa a buscar a sua eficiência operacional. Para passar a palavra agora, então, pelo Luiz, que vai dar continuidade. Obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Creio que estejam todos me ouvindo já. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu aguardar o professor Velasco parar de compartilhar, por favor. Obrigado. Então, pessoal, agora vamos sair um pouquinho vamos dizer assim, da parte teórica dos pilares técnicos do WCM para falar de uma disciplina um pouquinho diferente. Foi pensada aí com o auxílio do Serafim, do Cidral e também do professor Igor para a parte de compartilhamento de melhores práticas. Essa é uma disciplina que vai se dar principalmente de forma presencial. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco da ideia. E nós teremos uma parte bem prática, então por isso a necessidade de a gente trabalhar de uma forma mais presencial. Mas também queremos proporcionar algum evento similar a esse, com um pouquinho mais de foco e não tão inicial como o de hoje, assim, não tão explanatório, nos próximos meses, para já utilizarmos um pouquinho desse tempo da quarentena, da situação que estamos vivendo, para a gente não perder tempo e conseguir agregar o máximo de valor possível. O meu nome é Luiz, para uma apresentação rápida, eu sou engenheiro eletricista, eu trabalho com WCM aproximadamente há 8 anos, tive uma experiência longa na FCA, em Betim, onde eu trabalhei principalmente com PM, mas com muito link com vários outros pilares, trabalhei com bastante gente, e agora eu trabalho como gerente de global na Nidec agora, que é a antiga Embraco, né? Já há 1 ano e 6 meses, no qual eu sou o suporte global de AM, PM, energia e EM. E também damos suporte com todo o resto, um pouquinho de cada coisa. E é por isso também que eu fui escolhido aí junto com o Serafim e com o Cidral para ministrar essa disciplina com um foco bem mais, vamos dizer assim, prático, um foco muito mais num bate-papo, muito mais numa troca de experiências do que numa aula teórica, numa passagem oficial de conhecimentos. Como é que ela vai se formar essa disciplina, então? Cada aula vai ser dividida em 2 módulos. O primeiro módulo vai ser um Meeting and Sharing, então vai ser basicamente uma palestra com algum gestor ou um especialista global em WCM. Hoje nós temos aqui a participação do KK, que daqui a pouquinho eu vou chamar ele para participar com a gente. Ele é um especialista de vários anos em WCM, indiano, que hoje mora em Londres.
um cara com um conhecimento muito grande. E a ideia é justamente pegar pessoas como ele, para fazer uma palestra de 30, 40 minutos sobre suas experiências, não para entrar explicando um pilar para vocês, mas para dizer, na minha planta, quando eu fui aplicar, eu tive essas dificuldades, eu tive esses desafios, esses problemas de diferenças culturais, mas eu consegui tais resultados, eu consegui aplicar isso melhor, isso pior, porque é isso que agrega um valor na hora de você tentar transformar a sua empresa, principalmente vocês estão aqui, as pessoas que não estão numa empresa que já existe o WCM, que é algo que vocês vão ter que implementar de alguma forma, nem que sejam apenas ferramentas, apenas ideias, mas vocês vão saber quais dificuldades vocês vão encontrar e maneiras de tentar otimizar esses conflitos e ganhar resultado o mais rápido possível, que é o que a gente busca, né? Resultados principalmente financeiros, de qualidade e também de segurança das nossas pessoas, como foi bem dito aí pelos nossos colegas. Então, esse primeiro módulo de Meeting Sharing, a gente está pensando talvez em fazer um primeiro módulo virtual. Vamos ainda avaliar como isso vai funcionar, estamos em discussão ainda, mas é uma ideia que ele aconteça, uma pequena palestra nesse mesmo formato que nós estamos tendo hoje, e depois com um painel de discussão mais direcionado, apenas com um palestrante. Também nós ganharemos muito tempo, não vai ter essa troca, essa dificuldade toda que a gente está aprendendo aqui hoje na utilização da ferramenta do Zoom, que é completamente normal. Agora a gente está adaptando a essa nova experiência de mercado de aprendizagem e também de vida, acho que de todo mundo aí. O segundo módulo, a segunda parte da aula, vamos dizer assim, é um WCM on the Job, que nós vamos conversar por 30, 60 minutos sobre teorias, que eu vou trazer, não uma teoria de um pilar em si, mas sobre link entre pilares, problemas comuns que a gente encontra, discussões comuns que são geradas, como se preparar para uma auditoria e o que geralmente você encontra de dificuldade, o que um outro pilar vai querer apresentar e talvez para o seu é difícil e você não teve aquele link com o cara antes, você não teve aquela discussão no nível de detalhe que era necessário. Então, são discussões que, no meu ponto de vista, são muito interessantes para a gente, foram coisas que eu vivi na minha carreira e aprendi muito com elas a cada discussão, a cada conflito que foi gerado, e foram muitos, e é algo que vocês estão acostumados como profissionais, está no nosso dia a dia. E a ideia é justamente a gente fomentar isso antes da gente ter que viver isso na prática para a gente ganhar tempo. Basicamente, ganhar tempo e ganhar resultados o mais cedo possível. E depois uma parte by prática, trabalhando aí de 60 a 90 minutos, como a gente vai construir de pouquinho a pouquinho, presencialmente, uma que a gente chama de planning room. É uma ideia de uma sala de guerra, uma sala que a gente vai fazer a gestão do nosso WCM ou a gestão da nossa fábrica, do nosso projeto de redução de custos, de otimização de produtividade. Mesmo que eu falei, por mais que você implemente só ferramentas e não implemente o WCM em si, esse é um conceito que já existe, ele já não só no WCM, existe em War Room e essas ideias de uma sala para fazer uma gestão com tudo interligado em muitas empresas. Então, temos algumas implementações famosas aqui, em alguns exemplos, em empresas que já aplicam o WCM, que isso funciona muito bem, como uma gestão de projetos integrada entre os pilares, com link entre mão de obra, com link entre projetos e investimentos futuros, para você nunca estar cada um atirando para um lado. Está todo mundo sempre remando na mesma direção, todo mundo entendendo qual que é o caminho, você tendo acesso à informação dos outros pilares de uma maneira fácil, de uma maneira simples, porque acreditem, não é fácil você conseguir do outro pilar a informação que você precisa, do jeito que você precisa para implementar no seu. Isso é algo que vocês têm que estar preparados quando vocês forem viver isso, e quem já vive sabe muito bem. Então, essa é uma oportunidade de a gente construir uma ideia dessa juntos para criarmos também essa skill, essa habilidade em cada um de vocês de como planejar tudo isso que é bem complexo, cada pilar tem sua complexidade própria, de uma maneira otimizada e única. Então, creio que isso é um ponto interessante que a gente pode discutir junto na disciplina, assim que conseguirmos aí retornar às nossas aulas presenciais. Agora eu vou convidar o nosso amigo, o Mr. KK, para falar com vocês rapidinho, uns 5 minutos. Ele vai falar em inglês, eu vou ficar de tradutor aqui para ele, então ele vai falar um pouquinho, eu paro, traduzo para quem aí não tem tanto costume com a língua. E eu vou deixar que ele se apresente, que é bem melhor do que eu aqui. KK, please, if you can introduce yourself and then present your part. I ask you only just to be gentle and calm in speaking, because stop me from time to time, because I will have to translate to the rest of the people. Yeah, no problem at all. First of all, I think it's good evening to everybody there. It's really nice to see many of my old colleagues as well. Actually, it's quite interesting to meet everybody there.
A little about me, I started my career in IT. Then I was interested in processing. Then from processing, I moved into manufacturing. I'm currently working as a managing director for Stiga Operations. This is a little about me. Então, pessoal, primeiramente, o QG se apresentou, disse que é muito bom estar aqui junto com todos vocês, principalmente alguns ex-colegas, e que ele começou trabalhando com TI, e depois foi entrando mais na parte de processo de manufatura. Ele é um diretor de manufatura na empresa que chama Stiga. Ele está situado em Londres, mas ele tem carreira aqui passando para empresas da Whirlpool em vários países do mundo e também aqui na Embraco, no Brasil. Please, KK. Okay. If you see, the slide is very, very simple, but what is important to everyone to understand why world-class manufacturing? You heard many details from all the professors that has been talking through the details. But when it comes to world-class manufacturing, it's about the mindset. We need to have the mindset that has an approach to say, just do it. It's about doing things practically. It's always good to know the theory, but it's about the practice. How we convert the theory into practice is very important. And that's why open mindset is the first key element of world-class manufacturing. Ele começou aqui falando um pouquinho, o que ele vai discursar um pouquinho hoje, é sobre o porquê de fazermos WCM. Por que é importante isso para nós? E o primeiro ponto que a gente tem que entender, depois que então ouvir todos esses detalhes dos pilares que foram apresentados hoje, é que a principal mudança para a gente conseguir aplicar o WCM é a mudança de mindset. Não é a gente aprender a teoria simplesmente. É mudar o nosso mindset, mudar a nossa forma de trabalhar e, como ele falou ali, o Just Do It, que é aquela slogan da Nike, que é pegar, fazer, colocar a mão na massa e fazer a diferença. Não é um método que a gente vai aprender a teoria e simplesmente vai acontecer os resultados. A gente tem que sim fazer acontecer com as nossas próprias mãos. Number two, it's about everything on the cost. For any bigger business or a smaller business or a medium-sized business, what is really important is, do I do 100 projects to give me the 1-year targets, or do I do 10 projects to give the 1-year targets? Everything comes from the cost standpoints. Prioritization of your projects from the cost standpoint is a fundamental key to have the success in world-class manufacturing. Esse aqui ele está reforçando um ponto que a Rita já tocou e também o Serafim, que o WCM ele gira em torno de redução de custo de perda. Então não importa como nós vamos discutir, se nós vamos fazer um projeto grande, 10 projetos pequenos, tudo passa em relação ao custo-benefício desses projetos. O que eles vão trazer de retorno mais rápido para a empresa. Essa é a base de tudo no WCM. Number 3, you should always think from suppliers to you inside the factory and to the customer. The thought process in world-class manufacturing must connect from everybody, from outside, inside the manufacturing, and the customer that is going to use your products. Isso aqui, ele falando um pouquinho do ponto de vista do WCM, que foi muito bem colocado pelo Igor e pelo nosso colega de logística também, que a gente não pode olhar só para a manufatura do WCM. Os fornecedores importam e também os nossos clientes. Também na parte de qualidade, também na parte de energia e meio ambiente. Então, a gente sempre tem que olhar para fora também da nossa empresa, como que os fornecedores e os clientes impactam no nosso negócio. Initially, when you're starting to apply world-class manufacturing, you will struggle a bit to understand what sort of projects do I identify. But there is always projects that you are easily able to identify directly from the points where you are bringing the material and finally ending up into the finished goods. And it's very, very easy. Don't complicate too much. Try to attack first the low-hanging fruits, which is the very easiest part before you go into the next step of the levels. Agora ele está falando um pouquinho de como encontrar e começar com os primeiros projetos. Às vezes fica difícil a gente encontrar projetos que envolvem muitas pessoas,
toda essa cadeia que a gente comentou no ponto anterior. Então, a gente tem que começar sempre pelos projetos fáceis, que eles chamam de low hanging fruits, que são aquelas frutas mais baixas na árvore. A gente consegue colher elas mais fáceis do que aquelas frutas lá em cima que a gente tem que botar uma escada. Então, a gente sempre começa pelos projetos fáceis, simples, para gerar conhecimento e para depois conseguir chegar e atacar, vamos dizer assim, a grama mais curta. Começar sempre pela grama alta aqui, trazendo para o português. And the last is about the people. Not everyone will be interested to learn everything, but for sure, there will be some who is interested in learning. So first, bring out those people into the good, talented level, so others will see the people are growing through world-class manufacturing approach. Esse é um ponto bem importante, que também eu vivi isso bastante, eu creio que a Daniela vai falar muito bem sobre isso, sobre as pessoas. Que é difícil encontrar no início pessoas que querem aprender, não vai ser todo mundo que vai querer se envolver e aprender, mas com certeza algumas pessoas vão querer participar e vão querer aprender. Então, vamos trabalhar em cima dessas pessoas, colocar elas para aprender, colocar elas para trabalharem, e os outros vão ver como elas estão crescendo ao se envolverem no WCM, e isso vai conseguir mudar a cabeça das pessoas que inicialmente estavam um pouquinho mais fora desse patamar e do que nós estamos discutindo. All this is only going to show you the real success of WCM if you connect all this with your business scorecard. There should be only one target you should have for your company. What is your final target? And is what you should think of, connecting all this. Otherwise, you will have too many projects, too many numbers, too many details, which finally will not do anything with it. So connect everything with your scorecard. Agora, por último, um ponto de como fazer o WCM funcionar realmente na prática. Que a única maneira é conectando os resultados do WCM com os resultados do nosso scorecard, que é basicamente as metas dos nossos gerentes, as metas dos nossos diretores, supervisores. Se as metas deles não estiverem 100% alinhadas com o WCM, nós vamos estar sempre com um trabalho duplo, de fazer o WCM e conseguir as metas que foram colocadas. E a gente nunca consegue fazer as duas coisas, porque já faltam pessoas, já faltam tempo e já faltam dinheiro para fazer só uma. Então tem que estar 100% alinhado o nosso scorecard da empresa com as metas do WCM. Why it's important as well is sometimes in some organizations, people will do the projects outside WCM and they try to put this inside the WCM approach. So this is the mistakes they do starting from the day one. Make sure everything happens through WCM way. Otherwise, people will do shortcuts in the projects and they try to put this inside the WCM. Then you will completely lose your benefits. Um último ponto de extrema importância, que também eu acho que todos vivenciamos isso, quem participou de uma criação de WCM desde o início, é que as pessoas tentam pegar projetos ou maneiras de trabalhar existentes e simplesmente dar um jeitinho brasileiro de incluir isso dentro do WCM. Achar atalhos, como o KK colocou aqui para a gente. E isso compromete muito o nosso resultado. A gente tenta achar esses atalhos para conseguir a velocidade, para tentar conseguir os resultados mais rápido, mas isso sempre compromete a nossa sustentabilidade, o nosso resultado a longo prazo. Isso é uma experiência vivida, creio que praticamente todo mundo que já trabalhou com WCM, e é o que a gente tem que tomar cuidado no início da nossa aplicação. And finally, don't forget, in all the pillars, environment and energy plays a key role in connecting all of us. So really important to make sure you also ensure that you look after your environments and also the energy around you. Por último, para a gente não esquecer também, que a gente falou bastante de custo e as outras partes, mas que os pilares de energia e meio ambiente são os que nos conectam tanto com a sociedade quanto internamente também. Então, a gente não pode esquecer dos mesmos, que além deles trazerem reduções de custo, eles também são muito importantes para a nossa relação com a sociedade, com nossos clientes e fornecedores. KK, any final words from you? I'd like to thank you for your, let's say, availability tonight. I know that's very late there, so thank you for being here. Next time we will figure out a better way for you to participate in a more, let's say, easier time for you. But thanks a lot. I think it was very rewarding to everybody see that we will have people like you with us in our course throughout this journey. Okay, Mr. KK.
I'd like to thank you because we are 4 hours ahead of us now. Now there is almost 1 a.m. Thank you very, very much for your participation, for your support. And I hope to see you several times in the future. Okay, thank you very much. Muito obrigado pela sua ajuda aí. É isso aí, muito obrigado também, pessoal, por participação de todos aí. Agora eu volto para o Serafim. Ok. Vocês me ouvem? Tranquilo? Me ouvem? Berg? Está me ouvindo? Ok. Todo mundo Bom, te então ouve. nós Oi? Oi? Alô? Todos te ouvem. Opa! Tá. Então nós fechamos aí nosso ciclo, né, de lançamento desse primeiro curso. Okay? Foi muito legal essa ideia de ir respondendo, né, as perguntas aí via chat. Nós íamos reservar um tempinho no final, né, mas o pessoal foi respondendo, mesmo porque é muito difícil manter só 5 minutos, né, para se falar de um assunto como esse, né. Quero agradecer imensamente todos os presentes, né, e espero vê-los aí em outras ocasiões para a gente estar dividindo experiências. Okay? Eu gostaria de passar a palavra, então, para o professor Cidral, né, para encerrar o nosso evento. Okay? E o meu muito obrigado a todos. Obrigado, professor Serafim, professor Keke, que está lá há muitas horas daqui do Brasil. Eu quero falar para vocês que eu estou extremamente feliz. Eu vejo hoje aí vozes do Nordeste, vozes de Minas Gerais, vozes do Paraná, vozes aqui de Santa Catarina, de São Paulo, vozes da Europa, e eu acho que esse mix de falas, de abordagens, elas transmitem a essência da nossa proposta, né? Não está sendo fácil não para todos tiveram que se reinventar, refazer, reposicionar os conteúdos, mas eu vejo que aí que nós conseguimos uma boa plateia ao longo do nosso tempo. E, acima de tudo, gente, a aprendizagem, só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. Eu acho que esse é o grande força motriz do nosso processo. Só há aprendizagem quando você muda de comportamento, quando você aplica aquilo que você conhece na sua realidade, na sua empresa. E eu tenho certeza que esse corpo de professores, vocês podem ter observado que são das mais variadas empresas, vão fazer parte efetivamente do nosso corpo docente. Boa parte das perguntas já foram respondidas ali no bate-papo. Acessem o nosso site para mais informações. Nós temos esse programa na modalidade presencial e na modalidade on-learning. E é isso aí. Eu espero ver vocês em outros momentos. Professor Serafim, passando aí a palavra para você fazer o fechamento. Ok. Para fechar, acho que tem algum pessoal perguntando muito sobre o curso, informações e tudo. Luciana, você quer falar alguma coisa rápida para a gente? Alguma informação? Eu sou uma das pessoas que está na frente do curso de WCM, né? A gente lançou a primeira turma do presencial ano passado, no segundo semestre,
E agora estamos lançando uma modalidade on-learning. Então, o pessoal que é de fora, que já está conversando comigo pelo WhatsApp, a gente tem a modalidade on-learning na formação e também a pós-graduação. Então, quem quiser ficar com o meu celular e quiser mais informações também, eu vou colocar de novo meu número. E aí a gente pode conversar e tirar mais dúvidas de vocês, né? É isso, pessoal. Muito obrigada pela participação. Estou bastante feliz aqui. Tem gente do Brasil inteiro participando e as perguntas são muito inteligentes, muito legais. Os professores tiveram uma super performance também, então estou bem feliz aqui com o resultado. Obrigada. Ok, Luciana, obrigado. Pessoal, acho que obrigado a todos. Não sei se algum dos colegas querem fazer alguma consideração, alguma coisa que ficou, um ponto a ser considerado. Fechamos. Então, boa noite a todos e muito obrigado aí pela atenção de todos.